Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje a gente tem um episódio super legal. Nós vamos contar um pouco do centro de São Paulo, o que está sendo feito para a gente relembrar tudo de bom que a cidade de São Paulo proporcionou para a gente a partir do centro da cidade. E com isso a gente trouxe uma pessoa, apesar dela não ser da idade da cidade de São Paulo, mas é um cara que cuida com carinho, que vem de pai para filho, que é o nosso querido amigo Marcondes Moraes, que aos seus 39 anos de idade ele se dedica a cuidar e remodelar esse centro, renovar de uma maneira incrível. Marconi, muito bem-vindo aqui ao Homem de Prata, é um Poxa, prazer recebê-lo, ainda mais que você tem uma história que você está construindo, né, junto com família e com pessoas que têm um carinho muito grande pela cidade de São Paulo. exato. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite, né? Estar aqui com vocês é um prazer poder contar um pouco da história do centro da cidade, um pouco da história da minha família ali no centro, que eu acho que remete um pouco à história de gerações, né? De milhares de pessoas que ajudaram a construir a potência que é essa cidade, né? Eu fui convidado, tive a honra de ser convidado e participar do primeiro Summit de Influencer, há uns 30 dias atrás. Hoje nós estamos aqui no dia 10 de julho, então exatamente um mês e pouco atrás, e eu fiquei encantado, porque há muito tempo eu não ia no centro de São Paulo e ver como está seguro, como está sendo cuidado, e as pessoas, os lojistas, a comunidade tem, assim, um carinho pela cidade. E eu acho um trabalho incrível vocês. Tive o prazer de estar lá com o vice-governador, que eu não conhecia, Uhum. né, conheci o Shopping Light, um monte de lugares que inclusive eu não ia há muito tempo, como o Ponto Chique, Uhum. né. Eu estou contando um pouquinho desse roteiro, porque foi muito legal a experiência que eu tive e gostaria que vocês também tivessem, e o Marconi vai falar um pouquinho. Ele inclusive é o cara que toma conta da Galeria do Rock. É. Quem da geração prateada nos 50 mais não lembra da Galeria do Rock? Quem não foi fazer uma tatuagem, como a nossa amiga produtora Luciana foi fazer na Galeria do Rock? Quanto isso significa para a gente, quanta gente importante passou por esse universo que é o centro de São Paulo. Exatamente. A gente tem uma. O centro está passando por um processo de recuperação, né? É um lugar onde você, do ponto de vista histórico, o coração da cidade está ali, né? O pátio do colégio começou, foi escolhido pelos jesuítas estar naquele espaço que durante quase 400 anos a cidade sempre foi um vilarejo, foi a Vila de Piratininga, É, Vila e depois com a Piratininga. pujança e a força do café que São Paulo começou a tomar a forma que ela tem hoje, né? Então a gente está falando aí de pouco mais de 100 anos, uma cidade relativamente Muito pouco, recente, o tamanho, apesar de ter 400 e poucos anos, mas eu sempre brinco, né? Eu falo 300 de vilarejo e 100 de cidade. É pouco, a gente está falando de 3 gerações, 4 gerações, então Não, e a velocidade que cresceu, né. muito grande. Então São Paulo, ela se expandiu muito com uma população que cresceu também verticalmente, né? A gente sai aí de uma população de pouco mais de 1,5 milhão de habitantes no início do século passado, e de repente você tem uma explosão de pessoas muito grande nesse sentido. Então, Não é só teve a cidade, essa. é o grande São Paulo, 20 e poucos milhões de Exatamente, pessoas, é uma coisa. exatamente. O Estado, né, em si também. Então você teve um deslocamento de áreas de interesse mesmo, especulação imobiliária, aquela questão toda, e o centro acabou ficando com uma infraestrutura incrível e vazio. Então, nos últimos. Mas isso também se deve aos modelos de prédios antigos, né, que menos Tudo, tecnologia, tudo, tudo, e tem também uma. o fator Exato. segurança, que é uma coisa que eu vi pessoalmente e fiquei encantado como está seguro andar no centro de São Paulo. Exatamente. Então, assim, hoje nós passamos por esse processo de esvaziamento do centro e hoje está existindo essa retomada, por alguns motivos básicos. É uma região que tem bastante infraestrutura, tem comércio tradicional, como você bem falou, Ponto Chique, Sujinho, outros restaurantes maravilhosos, lá agora o Mundo Pão do Olivier, né, da qual a Ah, gente Oliveira nós faz. vamos falar depois, É, esse isso aí. esse moleque aí a gente fala depois. E ali é a própria Galeria do Rock, então você tem uma Você história tem com a o cidade, cen né? ali você tem o Terraço Itália, né, Exato, exato, tantos assim, lugares, dá para cara. fazer uma lista imensa. A questão da sensação de insegurança muito forte, né, que se tinha antigamente, a gente começou a fazer um trabalho já há um bom tempo, e acho que agora com esse esforço da gestão aí do Tarcísio, do Ricardo Nunes, começou-se a entender qual que é a importância do centro da Já cidade de São está Paulo, sendo né? percebido pela comunidade comercial dali? Ah, já. A gente teve uma mudança significativa no último ano, assim mesmo, que a gente começou a perceber que, olha, não tem mais espaço para bandidagem ali. Então, foi onde você teve um deslocamento daquela questão
de uso de drogas, tráfico de drogas, etc. Isso está se arrefecendo assim a ponto zero. Tanto é que eu ando hoje em dia lá no centro com o Eu fiquei celular. impressionado, Uau. todo mundo andando com o celular, Uhum. eu fiz lá o passeio, né, Sim, 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 começou às 7 da manhã e saí 8 horas da noite. É uma coisa impressionante como as pessoas andam e têm respeito. então assim, você já tem um centro mais limpo, mais organizado. Agora, é preciso trazer, agora os comércios para o centro. Existem muitas residências, etc. Então voltar a trazer as empresas para o centro da cidade de São Paulo. E é esse um dos motivos pelo qual a gente tem feito um trabalho grande ali no Procentro, para poder mostrar que além do potencial turístico que tem aqueles 2 distritos, né, Sé e República, o potencial também de negócios, né, trazer centros de inovação para aquela região, né. É isso que eu ia falar, porque o que eu falei como tem problema de estacionamento ainda, né, quer Uhum, dizer que são uhum. coisas que eu vi que vocês têm uma preocupação muito Sim, grande, sim. a tecnologia dos prédios estão tendo que ser transformadas e atualizadas, né, é uma coisa que ficou estacionado muitos anos. Exato, e como você tem um cuidado com o patrimônio, né, prédios históricos de grandes arquitetos, etcétera, só que a gente precisa balizar. Paris fez isso muito bem. Por exemplo, o que era Mas é prédio mentalidade, histórico né, era exatamente. Então, mentalidade. assim, o que era prédio histórico, você conserva o que dá para conservar, mas o que você tem que mexer, não tem jeito. É a infraestrutura do Existiam prédio. lajes lá que de apartamentos residenciais antigos, você tinha um banheiro para 20 apartamentos. Então, assim, como que você vai fazer um negócio desse? Então, você É, a tem que infraestrutura, né. tem que mexer, tem que permitir, né, fazer isso. E aí a gente tem um vício no Brasil, que é um Estado grande, inflado e incompetente. Então, se você deixa a propriedade privada na mão do Estado, cara, nada vai se desenvolver. E tem incentivos para quem quer investir no centro? Tem. Hoje em dia, Por exemplo, pre nós, Homens de Prata, temos várias pessoas que exatamente. eventualmente podem ser investidores Claro, claro. Não, e e de assim, repente tem "Olha, vem aqui, sei lá, claro, claro. Não, monte seu negócio, tem inclusive, isenção". convido a todos que têm interesse Não, em vamos olhar para o fazer. centro da cidade de São Paulo. Como eu falei, Galeria do Rock, a gente recebe 15.000 pessoas por dia lá. Nos finais de semana, a Galeria do Rock está lotada, é cheia de gente a Galeria do Rock. Mundo Pão do Olivier, abrimos agora, vai fazer, tá indo para o 3º mês a Como é que chama esse operação. menino aí? Olivier Anquier. É, eu já ouvi falar nele. E nós inauguramos ali a volta do Mundo Pão do Olivier para o centro da cidade de São Paulo, nas esquinas entre a Praça da República, Avenida São Luís e Ipiranga, em frente ao edifício Itália, um ponto onde muitas pessoas não Gente, acreditavam e eu tal. fui, é maravilhoso, o que além de ser Olivier uma bandeira, né, seu sócio, que eu soube que é seu sócio, Exatamente, exatamente. mas assim, o carinho que ele e você e todos os que Uhum, participam têm com o centro. exato, Como atende bem as pessoas e como dão segurança naquilo que estão entregando, é exato. muito legal. Você tem uma noção, assim, poucos pontos na cidade de São Paulo conseguiriam atrair um faturamento como aquele. A gente atende ali, em média, 1.500 pessoas por dia. Nos 2 no restaurante e no Não, pão? só na padaria, Só na só padaria? na padaria. Então, assim, é um volume de pessoas enorme que estão ali, e um poder aquisitivo maravilhoso, porque você pega, por exemplo, a Avenida São Luís É ali, claro, você ele tem é apartamentos em média de 350 metros quadrados. sem vaga de garagem, esse é o Entendeu? maior Então, problema. assim, você tem toda o próprio edifício Itália, por exemplo, ele movimenta 6.000 pessoas por dia de fluxo. 6.000? 6.000 pessoas por Olha, são dia. dados que a gente não sabe e é importante a gente saber, porque tem vida lá, não é só bandidagem não, muito pelo contrário. Exato, exato. E assim, como eu falei, é um negócio de gerações. Sempre quando você fala de centro de São Paulo, você mexe com o a história de vida das pessoas. Toda vez que eu falo, que eu tenho oportunidade de estar em outros locais, falando de empreender no centro da cidade de São Paulo, o cara fala: "Poxa, que legal, cara, meu pai me levou lá, hoje eu tenho uma vontade de ir com meu filho, ou eu tenho uma vontade de ir com meu neto para lá", mas, pô, eu ainda me sinto inseguro. Eu falo: "Ó, você vai lá, se você se sentir inseguro, eu te pago um croissant". Aí a pessoa: "Ó, então eu vou". Aí chega lá: "Rapaz, Ah, se for que 2 eu legal". vou. É, mas vai perder, porque você tá num lugar bacana, Não, é bem bonito, legal. seguro, Eu fui, tive o organizado, então prazer e além de tudo, é um ambiente muito saudável mesmo e é não, carinhoso. total. E a gente hoje em dia, graças a Deus, tem a oportunidade de as pessoas hoje, a gente tem uma taxa de expectativa de vida maior. Então, antigamente, eu vejo pela minha avó, né, minha avó faleceu, quando a minha mãe tinha 18 anos, ela faleceu com 56 anos. Quando você olha a foto dela, você olha a foto dela a foto 3x4 do documento que ela tinha tirado recentemente antes de É, que falecer, bonitinha. ela parecia uma senhora de 90 anos.
Então para você Mas ver, isso é o perfil do idoso antigo, né, entendeu? hoje Então não é assim, mais idoso, hoje em né. dia você já não tem mais isso. Hoje em dia você vê, gerações ali convivendo juntos, você tem oportunidade de conviver mais tempo com seus familiares, né, Que etcétera. legal. E a gente precisa de lugares, espaços onde você possa contar suas histórias. Quantas e quantas pessoas não levam lá um neto e falam: "Olha, comecei trabalhando aqui nesse prédio como office boy", e hoje você tem uma qualidade de vida positiva para estar lá. As pessoas estão, hoje com saúde, muitas vezes com recurso financeiro para poder gastar com entretenimento e se divertir, aprender história, e muitas vezes você não tem muitos locais, né, para Ah, poder então, aproveitar isso. além de ser história, você encontra coisa boa. Eu fui no Shopping Light, Uhum. eu lembro de pequenininho da Light, o prédio da Light, Sim, sim, né, da sim, sim. Metro na frente, Exatamente, o mapping, um né. Mapping, perdão, um Mapping. E aí, de repente, cara, você vê aquele prédio todo restaurado, com É, lojas de primeira linha, né, lojas âncoras, e o movimento que tem dentro do shopping, eu é, fiquei impressionado. tá. Então e outra, tem uma facilidade, tem metrô, Exatamente, ninguém exatamente, lembra disso. exatamente. Você tem o metrô, você tem as linhas de ônibus, os corredores que chegam lá de todos os lados, e você tem também alma. Porque quando você bem falou, né, o Shopping Light, a construção daquele edifício é Ah, maravilhoso. A maravilhoso. arquitetura que você passa ali no Vale do Angabaú, você olhando para os edifícios que estão no entorno, cara, é maravilhoso. O próprio Teatro Municipal, né. Então assim, você E é tem um centro com preservado alma. isso. Eu Exatamente, vi o Shopping exatamente. Light, as colunas, o Uhum. piso, detalhes que são de quantos anos tem a Light? Nossa, o Shopping Light acho que é do início do século passado, né, É, 1900 e 1900 e pouco, mais ou pouquinho, né. menos. É. Você tem uma atmosfera que ela agrega a alma das construções e a alma das pessoas que passaram por lá. Você fica vamos imaginar, né, toda a alegria, toda essa felicidade, toda a expectativa que, por exemplo, o Martinelli colocou ao construir Martinelli. aquele edifício que ele construiu, né. Pô, imagina, é a história de vida de uma pessoa aquilo ali, né. O Martinelli ali, né, aquela guia que foi com a gente, Aham. contando por que tem aquelas torres, né, É, aquelas a que Shirley, eram né, a Shirley é escotilha, incrível, que é, aquilo era a é. imitação das escotilhas quando eles vieram, é uma história eu falei: Isso. "Porra". Então, assim, você vê, aí tudo isso traduz no sentido de que as pessoas quando chegam lá, apesar de muitas vezes passar por essas transições de sensação de segurança, elas se sentem bem, elas se identificam, elas falam: "Que coisa bonita, que coisa legal". Eu acho que pode ir, gente, vai durante o dia para você conhecer, é Exato. muito legal. Eu fui naquele Sampa Sky, que foi durante anos o prédio mais alto de São Paulo, né, Sim, 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 sim. é um prédio de 52 andares, se não me É, o engano, Mirante do Vale ali, é o né. Mirante do Vale, É, no Anhangabaú, ao lado do prédio do Correio. Gente, é encantador aquilo. exato, exato. E temos que ir, porque nós vamos para Chicago para ver lá, E os caras. isso é curioso, né, minha esposa Tayana, inclusive um beijo para minha esposa, ela é Ah, de Brasília. E eu não tinha dimensão, porque eu sou nascido e criado em São Paulo. Morava em Pirituba, pegava o Praça Ramos lá, descia no centro, ajudar meus pais lá a trabalhar desde os 7 anos de idade lá na Galeria do Rock. E quando eu a conheci, ela veio a primeira vez para São Paulo, eu mostrei a cidade para ela como mostrar uma coisa que é comum para mim. Mas ela ficava assim, olha esses prédios, olha não sei o quê. E quando eu tive a oportunidade de ir para Brasília, eu falei: "Pô, agora eu sei porque ela ficou tão é, surpresa". Brasília começa que não tem esquina, né. Não, assim, você não tem, é uma cidade de 60 anos, assim, você É. não tem, é tudo Niemeyer e tal, não sei o quê, então você não tem esse tipo de arquitetura art déco, barroco, você não tem isso. E aqui em São É, Paulo a como gente tem São de Paulo, monte, Rio, né. Minas, né, Rio Grande do Sul, Para quem está em São Paulo, muitas vezes tem essa sensação quando vai para Nova York ou para qualquer capital na Europa, etcétera, ou Buenos Aires, enfim. Mas não, eu não tinha essa ideia. E aí quando ela veio, se mudou para São Paulo e os amigos, os parentes dela começavam a vir aqui, eu falei: "Caramba, olha só a joia que a gente tem aqui pro país", porque né. se você vai em Goiás, se você vai em outras capitais, né, do Brasil, você não tem a quantidade e volume de construção e a história que tem a E cidade de São qual que é o Paulo, maior né. desafio de vocês hoje lá no Procentro? Olha, a gente tem alguns desafios, mas o principal hoje é você conseguir ter um ambiente econômico positivo para investir. Você tem espaço para receber investimento e investidores interessados. Mas hoje, infelizmente, existe uma questão econômica no país, uma taxa de juros de 15%, é difícil você conseguir fazer qualquer investidor trazer
qualquer Desculpa, gente, é, é que a gente está aqui em Moema, tem todo um ambiente acho que que esse a também gente não controla. esse também é um desafio, É. a poluição sonora. Hoje na cidade é horrível, assim, muitos Sabe o que eu entregadores, não achei, cara, né. tanto? Porque não tem Não, carro. porque lá no centro o que acontece? A gente tem hoje uma frota de ônibus quase 100% elétrica que roda no centro. É, então, Ou é o trolebus ou é o ônibus, então assim, a gente já não tem aquele barulhão de barulho, ônibus, não não tem. tem. Hoje a única questão são as motos, né, mas isso é uma questão Ah, também mas que o pessoal está vendo dos escapamentos lá e tal. Mas acho que é uma questão pontual, mas como voltando, né, falando dos desafios. O desafio econômico, acho que isso é algo relevante. Hoje não está atrativo para é a você colocar o credibilidade também, dinheiro, né, que vai dar retorno. difícil, mas assim, hoje o ambiente está pronto, pronto. O centro está pronto para você receber os incentivos. Agora, existe uma questão que é um desafio verdadeiro nesse sentido, que é a questão cultural. As pessoas elas ainda não aprenderam a valorizar o que é público, o que é comum. E o centro ele é um ambiente comum. Você tem Praça da República, é um lugar totalmente aberto, você vai ali na Estação da Luz, Praça É da que o Sé. que foi construído de má imagem também, né, isso aí é Exatamente. Então, difícil. acho que esse é um desafio de a gente trazer de volta o centro para as pessoas voltarem a se apropriar do centro da cidade de São Paulo. Eu acho que isso é um caminho que está sendo feito, muito bem feito. Eu acho que é uma questão agora de tempo mesmo para a gente conseguir superar esse principal desafio, porque assim como aconteceu com você, que você estava confidenciando aqui antes nos bastidores, eu falava, fazia tempo que eu não ia para o centro, quando eu cheguei lá eu fiquei encantado. É esse sentimento que a gente É precisa começar a porque eu fui trazer às andando, fui pessoas. vendo, poxa, hoje tem polícia nas esquinas, mas não é um carrinho, é uma unidade inteira, né, tem uma loja inteira que eu vi lá, Exatamente, que exatamente. é e outras, e você vai andando, e eu vi as pessoas à vontade, Uhum. não só eu que estava e as pessoas estavam comigo, mas as pessoas estavam andando, é que você falou, tá no celular, tá parado. Então, assim, você tem uma sensação de segurança muito boa ali no centro, né. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem para poder superar essa questão cultural, das pessoas entenderem que o centro é delas também e iniciar esse desafio. Aqueles prédios todos, por exemplo, os residenciais, estão todos sendo reformados? Hoje, a gente tem uma reocupação do centro muito forte. Existe um desafio, não sei se você soube até pouco tempo atrás, um amigo que é colunista da CBN trouxe uma provocação. O Nubank parece que vai sair do edifício da Rebouças, ele falou, pô, já que o Nubank vai sair, por que não ir para o centro da cidade de São Paulo? E fez essa provocação. E ficou um questionamento, pô, beleza, por que o Nubank não vai para o centro? Porque hoje a gente não tem prédios preparados para receber essas É o que eu te falei empresas. no começo. Então, hoje você tem um avanço de retrofits residenciais, o que é muito bom, é perfeito ter esse tipo de Tá. de moradia no centro, mas como você pode trazer esse escritório para lá? Como que a gente pode trazer esse ambiente que se tem aqui hoje? Hoje vocês conseguem ter controle da comunidade comercial, da associação comercial? Sim, a associação comercial faz um trabalho fantástico também lá no centro da cidade de São Paulo, e agora a gente precisa fazer um trabalho mais aprofundado. Por quê? Hoje, como a gente ficou durante 30, 40 anos numa estrutura de gestão pública, da qual você tinha muito Estado e pouco povo, a gente precisa começar a diluir isso. E tanto o Tarcísio quanto o Ricardo estão super empenhados nisso, em diminuir burocracia. Então, por exemplo, você decide colocar seu escritório lá num prédio tombado, pé direito maravilhoso, etc. Você vai começar a fazer uma reforma, poxa, eu preciso de autorização porque o prédio é tombado, eu preciso de mais. É isso aí. Então, essa burocracia está sendo diminuída aos poucos, porque é uma legislação difícil, tem que passar pela Câmara, etc. Mas eu, assim, estou convicto com o trabalho que a gente tem feito lá junto com a Associação Comercial, o Procentro, e, enfim, essas duas gestões de diminuir essa burocracia. Então, assim, o centro vai ser um espaço que É, vai ser bem-vindo a todos e tomara, e principalmente para tomara quem que as próximas gestões, né, continue esse públicas trabalho. É continuem. continuidade, isso é importantíssimo, que essa Por isso falta que eu de perguntei se a continuidade é muito associação, ruim. então, porque o Procentro, esse trabalho é maravilhoso. Poxa, obrigado, obrigado. E, infelizmente, a gente tem que ter apoio público. E eu vou Ou falar para você, felizmente, né, que felizmente, e eu acho que também é uma questão cultural importante. Eu acho que as primeiras gerações da cidade de São Paulo, eles estavam muito acostumados a trabalhar a comunidade, que você não tinha uma infraestrutura na cidade muito forte. Então, é comum você ver que a associação tal pagou a infraestrutura da construção de determinado aparelho público, etc. Você vê, a Associação Síria faz um hospital, então você tem uma série de faz movimentos movimentos. comunitários. Eu acho Tá. que a gente se afastou muito do ideal de política, porque existe a política partidária, que é o que muitas vezes as pessoas têm aversão, mas existe a política comunitária.
E é nesse esforço que a gente faz É, que é todo quase esse não é trabalho vista, do né. Procenter. Então, assim, é a política comunitária. O que é política comunitária? É você ver um chão sujo, que você pode pegar um papel e Claro, colocar claro, na lixeira, isso é política comunitária. é E verdade. é isso que a gente faz lá no centro. E acho que a experiência dessas gerações que passaram e que vêm hoje em dia, que a gente precisa trabalhar isso nas pessoas, na cultura das Bacana. pessoas, a política comunitária. Foi por isso que o summit foi realizado, que as pessoas comecem a se apropriar do que é comunitário, do Não, que é é o comum, fantástico, né. vocês estão de parabéns. Poxa, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, depois vamos conversar, quero levar a comunidade de homens de prata e mulheres de prata para conhecer esse novo projeto de vocês. Vai ser um prazer, eu estou 100% à disposição. Galeria do Rock, Farol Santander, Mundo Pão do Olivier, o próprio Círculo Italiano, que é um clube lá Tipo italiano. maravilhoso, o José Messina que assumiu lá a presidência agora do Não, clube, vamos está falar, fazendo um acho que trabalho incrível. Então, assim, é um ciclo porque, mais uma vez, a gente não está indo para um ambiente estranho, a gente está voltando a reconhecer o que é nosso. Então, que por isso que bacana. todo mundo está assim, convidadíssimo a ir para o centro, participar de todas as iniciativas, visitar todos esses lugares que são incríveis. Se você tem um pouco de receio ou qualquer coisa, pegue um sábado à tarde e fala assim: olha, vou lá no centro, deixa eu dar uma caminhada por lá. Vamos organizar uma aí da nossa. Poxa, para mim vai ser um imenso prazer. Depois eu mostro para vocês e vou com vocês também. Marconi, muito obrigado, Eu que cara. agradeço, Porra, obrigado pelo delícia. convite. Parabéns pelo seu trabalho, de Muito todos que estão obrigado. lá. Nosso apoiador Poxa, que Água maravilha, Prata, e que que você maravilha. curta as águas tônicas com a sua família. Poxa, maravilha. Muito obrigado. Queria agradecer não só o Marconi, mas a casinha Le Julie, que nos cede gentilmente o espaço para gravações de hoje. Água Prata e Terra Nostra Cidadania. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.